A Casa do Jardim. Vamos dar início hoje a mais um dia de estudos aqui. Eu vou falar hoje sobre as leis da apometria, a segunda parte, da 8ª à 13ª lei. E vamos então, antes disso, se preparando, deixando os nossos ouvidos, nossa alma, tocar através dessas benéfices de informação que nós vamos levar daqui em diante para as nossas vidas. Vamos fazer então a oração maior que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então vamos dar início, só fazendo uma revisão, do que foi falado. A primeira lei, que é a lei de desdobramento espiritual, a lei básica da apometria. A segunda lei, o de acoplamento físico. A lei de ação à distância pelos espíritos desdobrados, que é as leis das viagens astrais. A lei da formação dos campos de força. A lei da revitalização dos médiuns. A lei da condução dos espíritos desdobrados de paciente encarnado para os planos mais altos em hospital astral, e as leis de ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Então essas são as primeiras leis, que vocês viram com o professor Adilson, e agora nós vamos estar dando continuidade nessas leis que são bastante extensas, por isso que a gente acaba fazendo em 2 vezes, para não ficar tão maçante estar passando todas as leis de uma vez. Então aqui a 8ª, que é extremamente comprida, que é a lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados, ou de ajustamento da sintonia destes com o ambiente para onde momentaneamente forem enviados. A 9ª lei, que é de deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. A lei da dissociação do espaço-tempo, a lei de ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação, a lei do choque do tempo e a lei das influências dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado sobre o presente dos doentes obsediados, os bolsões do passado. Então tem bastante informação. E só falar algumas características dessas leis, é que uma lei está atrelada à outra, então às vezes acaba sendo um pouco repetitivo uma lei com a outra, porque elas usam muito o espaço-tempo numa determinada lei, aí você abre a outra lei, ela também utiliza essas mesmas vertentes, então às vezes acaba se tornando repetitivo, mas tem uma coisa dentro da lei que acaba sendo importante e relevante a gente puxar dessa da 8ª até a 13ª lei. Então, aquela lei cumprida que eu falei, que é a 8ª, nós vamos estar dando o início então da 8ª lei. Vamos lá. Então, a lei ela fala no enunciado: pode-se fazer a ligação vibratória de espíritos desencarnados com médiuns ou entre espíritos desencarnados, bem como sintonizar esses espíritos com o meio onde foram colocados para que percebam e sintam nitidamente a situação vibratória desses ambientes. Então, o enunciado, o que ele quer dizer no enunciado? Que pode sim trazermos o desencarnado e nós se ajustarmos às condições do desencarnado. Então ele faz esse primeiro aparato aqui no enunciado. Então pode, a gente entrar naquela sintonia do desencarnado para que a gente consiga ter as informações necessárias através desse desencarnado.
Então ele fala um pouco, né, da técnica, que o médium ajusta a sua frequência vibratória através de pulsos energéticos ao do desencarnado sofredor e obtendo todo o contato com o ambiente desse irmão desencarnado. Então ele está confirmando que quando muitas vezes eu trabalho aqui também em uma dos grupos mediúnico e a gente vê isso daí bastante. Às vezes o irmão sofredor está ali para querer dar aquela comunicação e o grupo precisa de um médium determinado para que desça às vezes aquela frequência, às vezes frequências muito densas. A gente tem que dar essa abertura e estar de igual para esses irmãos desencarnados para trazê-lo conosco para ele dar essa comunicação. Então é muito comum, né? Até inclusive tem exemplos que a gente é que nem uma estação de rádio, né? Nós ajustamos o botãozinho ali, que é o potenciômetro, o DIL, e vamos ajustar de acordo com a frequência do irmão desencarnado que está ali. Então nós cedemos um pouco o nosso espaço, baixamos um pouco a vibração para que esse irmão chegue, ele tenha o conforto de ir lá e poder transmitir as mensagens que acontecem e são ricos as informações para os trabalhos mediúnicos. Então, depois desse processo de desincorporação, o médium precisa reestabelecer e não deixando nada com ele em relação ao espírito sofredor. Então, é muito comum, dentro de um trabalho mediúnico, que alguns médiums acabam desincorporando, né, afastando esse irmão que já foi encaminhado para a zona de seleção e amor, já foi recebido lá no hospital, mas muitas vezes ele deixa as sensações no médium. Então, às vezes o médium está lá dentro do trabalho mediúnico e acaba sentindo ainda os resquícios daquele irmão. E aí o que acontece? Tem que fortalecer o grupo, né, que é o caso dessas palavras aqui, né, elevar as vibrações do grupo e do médium que trouxe a entidade para que todos sintam-se bem na reunião mediúnica apométrica. Então eleva-se o padrão vibratório do grupo, fazem oração, se houver a necessidade, dá um passe de dispersão para aquele indivíduo, para que ele saia daquela frequência vibratória, o que jamais pode acontecer dentro daqui é um médium sair daqui para fora da casa se sentindo mal. Não. Conversa com o operador, com o dirigente que está ali operando e fala, não, esse irmão não está bem, vai mais um pouco de prece, vai, passe, por quê? Não pode sair daqui se sentindo mal. E acontece porque às vezes a frequência é tão densa do irmão que acaba ali dando uma dor de cabeça, uma sensação, um nó no estômago que precisa ser dispersado essas energias para que a pessoa possa seguir livremente seu caminho daqui da casa para fora. Às vezes é necessário levar o espírito para o passado, dando a ele a oportunidade de enxergar os fatos ocorridos para a sua reforma íntima. Então aqui ele já começa a entrar na parte do tempo, né, que a gente, em alguns casos, necessita levar ele para o passado, mas aí ela já vai entrar numa outra lei que a gente vai dar mais abrangência para esse tema de tempo e espaço. Então, ele faz a pergunta, o livro do Lacerda, do Manual Prático da Apometria, Espírito Matéria, ele costuma fazer essas perguntas para indagar. Pode-se entender que esta lei é como uma lei da incorporação? E por quê? Aí ele explica, sim, porque é a lei que explica o fenômeno da sintonia entre espíritos encarnados e desencarnados, viabilizando a comunicação em suas várias formas. Então ele está perguntando se essa oitava lei ela pode ser considerada uma lei, essa lei de ajustamento de sintonia, se ela é uma lei de incorporação. Eles respondem que sim, né? Porque nós temos que então, muitas vezes,
baixar a nossa frequência para que o irmão chegue, se sinta aconchegante naquele corpo que ele vai animar, para ele poder passar as informações necessárias e para enriquecer o trabalho mediúnico dentro da casa, né? Porque muitas vezes nós não conseguimos pegar algumas informações lá no astral e tem que trazer o irmão aqui para ele poder dar a comunicação. Então agora nós vamos entrar na 9ª lei, que é a lei de deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Vamos entender então como funciona essa lei. Então o enunciado fala: se ordenarmos a um espírito incorporado à volta a determinada época do passado, acompanhando de emissão de pulsos energéticos através de contagem, o espírito retorna no tempo, à época do passado que lhe foi determinado. Então, dentro do trabalho mediúnico, a gente usa os pulsos energéticos, né? Pode ser em estalo, em contagem ou junto. Então, 1, 2, 3, ou tem gente que conta até 7. E o irmão está ali, ele não está passando nenhuma informação. A gente precisa de mais informação, e através dos pulsos energéticos a gente manda, não, né? A gente pede que o espírito vá até o tempo necessário para que a gente colha as informações daquele irmão sofredor que veio aqui pedir ajuda na casa e não sabe o que está acontecendo. Então, muitas vezes, são coisas do passado e que a gente tem que, como se fosse transportar aquele indivíduo só que para o passado. Então vamos explicar a técnica. A técnica, ela fala assim: também é utilizado pulsos energéticos para trazer o espírito e esclarecer sua má conduta no passado e levar o ensinamento moral do Cristo com o amor necessário para esse irmão. Então, o que acontece? Às vezes o irmão vem, nós não conseguimos uma informação, o obsessor sempre vai falar que ele é vítima. E ele não é vítima, ele não foi tão santo que nem ele é. Aí nós precisamos trazer esse irmão aqui, então nós fazemos as contagens de pulso energético, abriu a frequência com aquele que está pedindo socorro aqui na casa, os assistidos, abrimos uma frequência, chamamos esse irmão. Depois, não conseguimos ter as respostas que nós gostaríamos, então vamos mandar ele para o passado, contamos. Bateria de 7, como às vezes ele fala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O espírito foi lá para o passado e ali a gente começa a colher algumas informações necessárias e ensinar também que ele não é a vítima. Também, ele foi a vítima, talvez nessa última encarnação, por isso que ele está obsediando aquele irmão. Se nós voltarmos mais um tempo para o passado, ele vai encontrar ali que uma hora ele atingiu aquele irmão em cheio, então aquele irmão, ele também afetou aquele irmão, que ele não está aqui simplesmente porque ele foi vítima desse irmão que está encarnado e ele desencarnado. Então isso acontece, a gente leva às vezes ele mais atrás para ele perceber que ele não é vítima dessa circunstância, que ele também foi bem ruim com aquele irmão, para dar esse choque de realidade dele, para que ele possa se desvencilhar desse irmão que está pedindo socorro. Senão fica naquele ciclo vicioso e o irmão aqui que está pedindo, o irmão encarnado que está pedindo socorro, não sai desse ciclo vicioso. Então há necessidade de nós mostrarmos e passar um ensinamento moral do Cristo. Chegou aqui, a gente acolhe com bastante carinho, com bastante amor, conversa, e muitas vezes o que falta é um amor, é o diálogo, porque esse irmão está perdido. Então não é porque o Espírito chegou arredio que nós vamos devolver com a mesma moeda, não, pelo contrário, ele precisa de amor, ele precisa se sentir abraçado, acolhido, para que ele veio no lugar certo, que é o pronto-socorro. Então, né, a gente fala que se esses irmãos não viessem aqui na casa, esses obsessores, muitas vezes não teria propósito de existir essa casa espírita, que nós precisamos dele para ser o laboratório e ver que ali dentro são tantas situações inúmeras que nós precisamos
trabalhar, não só ele, como o próprio encarnado que veio aqui também pedir algum auxílio dentro desta casa. Aí ele já entra aqui da lei do karma, muitas vezes impera sobre essa questão mal resolvida. Dá sequência aqui. Então ele fala, qual é a importância de conhecer e sentir a lei do karma? É a forma de sabermos o motivo de sofrimento nesta encarnação e o mesmo conhecer a lei de causa e efeito. Então, muitas vezes a lei do karma impera nessa vida desse irmão que veio aqui pedir socorro, que isso já é um ciclo vicioso, que muitas vezes ele está com pessoas dentro da sua própria casa que passa esse processo kármico e que às vezes nós não vamos conseguir destruir a lei do karma, porque isso só depende do próprio encarnado, ele fazer o papel dele como uma boa pessoa, com caridade, com indulgência, ele se conhecer intimamente para quebrar os vínculos de uma lei kármica. Então, se parte mais do próprio encarnado do que os desencarnados. Então, ele fala da causa e efeito. Tudo o que fazemos hoje vai ser consequência para o amanhã. E é a mesma coisa que aconteceu no passado. Fizeram-se ali uma situação, construíram ali uma situação, achando que o túmulo, que você morreu, acabou-se tudo. Muito pelo contrário, né? Aí sim que começa aquele processo kármico de um seguir o outro. Você está em desvantagem porque você está encarnado. E eu que estou desencarnado, eu posso ter o controle de você. Então isso é bem comum, existir essa lei do karma prevalecendo nesses irmãos que às vezes vêm aqui, né? Todos nós também temos nossas lei kármica com os nossos familiares, viu? Então não é só uma situação, não, é a da grande maioria. Como se apagam campos magnéticos e iniciações de entidades? Levados ao local e época mediante confronto com o acontecido, são projetados pulsos energéticos que destroem fórmulas, rituais e amuletos. Então, aqui ele está falando daquelas entidades que eu vou falar depois mais para frente, que burlam o sistema da lei de reencarnação. São entidades com inteligência muito avançada e que às vezes vêm aqui nós falamos que são chips que implantam nos sofredores que vêm aqui, né, as pessoas em si que pedem tratamento, e aí muitas vezes a gente precisa retirar esses chips, esses coletes, às vezes a gente visualiza um capacete, armaduras, que estão ali bloqueando os chakras, os dias dos irmãos que vieram aqui, e nós precisamos destruir esse tipo de rituais, de fórmulas, de amuletos, para que deixe essa pessoa livre. E aí a gente, através de pulsos também, contando uma bateria de 7 ou de 3, vamos limpando, fazendo com que esse irmão sinta o mesmo que o encarnado está sentindo. Porque muitas vezes ele está arredio, ele não quer tirar o que ele pôs nesses irmãos. Mas ele precisa sentir um pouco daquilo que está se passando, porque senão ele não vai tirar. Não é simplesmente a gente chegar aqui com um diálogo, olha, você precisa tirar esse chip que você botou no irmão. Porque por trás desse chip, existem outros ali, legiões que estão mandando nele para que ele faça esse tipo de coisa. Então, a gente às vezes é obrigado a colocar o irmão a sentir a mesma coisa que o irmão encarnado está sentindo, que veio aqui pedir socorro, para que ele possa sentir na pele e também retirar esses tipos de armaduras, chips que eles implantaram. Aí damos a bateria de 3 ou de 7 e vamos falando, olha, põe aqui tudo isso nessa caixinha, que essa caixinha vai ser levado para a zona de seleção. Pode ir pondo. Vamos tirando armaduras, chips, vamos deixando tudo isso dentro dessa caixa que a gente vai levar. Agora chegou a hora de você se tratar. Olha o jeito que você está. E aí vamos fazendo o que mais para frente eu vou falar da visualização do corpo dele, o jeito que ele está
e tratar ele para que ele possa também ser um trabalhador lá do Hospital da Espiritualidade. Então, a 10ª lei, que é a lei de dissociação do espaço-tempo, uma relacionada com a outra, mas tem alguns exemplos aqui que não tinha na outra lei. Então vamos ao enunciado. Se por aceleração do fator tempo colocarmos no futuro um espírito incorporado sob o comando de pulsos energéticos, ele sofre um salto quântico caindo em região astral compatível no seu campo vibratório e peso específico kármico, que é o KM negativo, ficando imediatamente sob a ação de toda a energia KM do que é o portador. Então vamos entender o que é KM. Na técnica, chamamos de KM o peso específico do karma do indivíduo, isto é, energia kármica negativa que está carregando. Constitui a massa kármica a resgatar e de uma determinada pessoa. Por ser assim individual, consideramos-nos específica. O fator M indica massa maléfica desarmônica. Esta lei é importante porque nela se baseia uma técnica para tratamento de obsessores simples mais renitentes. Nós falamos um pouco de mandar o espírito para... Mandar não, né? Pedir para ele ir ao passado. Agora nós estamos falando para pedir para que ele vá para o futuro. Então, o que acontece? Pode-se o espírito desencarnado ir para o futuro? Pode. Aqui dentro da casa não é muito utilizado, porque a gente vê que é uma situação que nós já conseguimos a informação necessária com as informações no passado. Então nós muitas vezes não precisamos mandar o espírito lá para o futuro e ele sofrer esse KM, que é o karma junto com a massa maléfica, porque ele nem viveu aquela situação. Então quando a gente dá o salto quântico, através de pulsos energéticos, ó irmão, você está aqui renitente, você não quer melhorar, você mesmo que nós colhemos o passado, o presente, você não vai deixar o seu irmão, então vamos te levar para o futuro, para que você entenda o que vai acontecer com você e com o irmão que você está obsediando, o que vai acontecer no futuro. Damos os pulsos energéticos, né, para pedir para que eles vão para o futuro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele foi lá para o futuro. Está lá vivenciando uma situação que ele não vivenciou, mas ele já passou por todo aquele momento, então ele sente aquela pressão do tempo, do espaço, ele fica meio que perdido ali, mas ele vê tudo aquilo que ele prejudicou, tanto para a vida dele, né, ali espiritual, quanto para aquele indivíduo que ele está obsediando. Então ele fica como se ele estivesse sob pressão. Eu não vivi aquilo, mas eu estou vislumbrando toda essa situação. Ali vai novamente ser esclarecido, com amor, com carinho, falando para ele, olha, se você continuar nessa situação, isso que você está vendo agora é o seu futuro, né? É o que vai acontecer com você. Você vai, bem dizer, se autodestruir. E aí, esse espírito não vai mais ficar tão renitente, porque a pressão do espaço-tempo ali é muito grande. Ao ser levado para o futuro, é necessário ter cautela para chegar nessa nova percepção de massa kármica, fazendo o espírito sentir uma certa hostilidade por não ter vivenciado essa situação. Então é isso que eu falei, né? Ele não vivenciou, então ele está num estado hostil, ele talvez não tenha nem para onde correr, porque ele está lá naquela situação e não viveu e tudo aquilo passando pelo espírito, então ele precisa, ou ele aprende alguma coisa, ou então não sei. A técnica é muito simples. Projetamos a energia magnética para os pulsos rítmicos e, através de contagem sobre o espírito incorporado,
ao mesmo tempo em que se lhe dá a ordem de saltar para o futuro. Esta técnica só deve ser usada em espíritos desencarnados visando o esclarecimento. Então, não vamos, qualquer momento que está ali, eu falei assim, hoje eu quero lá brincar com o espírito e falar, vou te mandar você para o futuro. Não, não é assim, né? Para ver como é que é. Não vamos fazer isso. O futuro nós só usamos em caso extremo, porque no passado a gente já consegue colher muita coisa. Então, eles falam da prudência, né? Do cuidado que a gente tem de projetar um espírito para o futuro. E ali a gente esclarece ele também conversando para que ele entenda que se ele continuar desse jeito, ele vai estar se auto-sabotando aí por várias e várias reencarnações que ele vier. Então, se desligarmos do médium, de repente, sem preparação, será literalmente esmagado pelo campo energético acumulado. Seu corpo espiritual será comprimido. Para desligar o espírito do médium, devemos fazê-lo antes, retornar lentamente à época do presente. Esse processo é fácil de ser entendido. Então, você mandou o espírito para o futuro. Não pode acoplar o médium de qualquer jeito, porque senão o espírito vai ficar lá no futuro. E o que acontece? Como existe a carga kármica ali de massa maléfica, que é o KM, ele está comprimido ali naquela situação. Se a gente não dá muita importância ou então traz o médium de qualquer jeito, ele fica comprimido ali naquela... Ele perde aquela forma que nós, aparentemente de humano, né, o corpo sutil dele, né, o corpo astral dele em formato de humano, ele se comprime pela pressão dessa massa maléfica e kármica, então ele acaba se comprimindo. Então, por isso que nós temos que ter o cuidado de acoplar o médium, de trazer lentamente, acoplar esse irmão que está no médium, né? Lentamente, em passos mais tranquilo, mais sereno, para que o médium se sinta ali também chegando com mais tranquilidade e também o próprio espírito venha com mais tranquilidade para o tempo de agora. Trazemos o espírito para o tempo de agora. Então, com calma, com tranquilidade, acoplou, está tudo certinho. Aí pergunta-se para o médium se está tudo certo, se não deixou nada para trás. O médium vai falar que está tudo ok. Aí podemos fechar o caso desse irmão que foi lá para o futuro. Então eles falam que é um processo que tem que ter bastante cuidado, senão nós fazemos com que ele se comprima e acaba perdendo o seu formato humano, né? Se a gente puder dizer assim. Exemplo simples. É como se esse espírito possuísse um caminhão de tijolos a ser descarregado ao longo de sucessivos amanhãs, mas que tivesse atirado toda essa carga de uma só vez sobre sua cabeça por acidente e o esmagamento seria inevitável. Então ele fala que se você joga um caminhão de tijolos, provavelmente de uma vez você vai ser esmagado. E é a mesma coisa que acontece com essa entidade que foi ali para o futuro. Então, o livro do Dr. Lacerda fala, né, faz algumas perguntas para que aprendamos um pouco do que é as coisas em si, né? O que é KM? É o peso específico do karma do indivíduo ou ao mesmo que é a energia kármica negativa do que está se carregando, que é aquilo que o espírito que foi lá para o futuro sentiu, né? O karma junto com a massa maléfica que ele vivenciou, que ele vai vivenciar se ele continuar fazendo e tomando as mesmas atitudes. Qual a importância desta lei e quando se aplica? Esta lei é importante no tratamento de obsessores simples, mas renitentes. Aplica-se somente quando for, né, para esclarecer o espírito sofredor. Então,
Está dizendo que a gente não pode usar a qualquer hora, tem um jeito certo, às vezes para obsessores simples e em casos também muito raros, né? Então não pode sair por aí aplicando toda hora a lei do espaço-tempo para o futuro. No que se baseia o salto quântico segundo a técnica? Na prática, consiste em levar o espírito obsessor a um novo ambiente no qual ele, com certeza, poderá vir e se encontrar-se e continuar nas atitudes de perseguição do momento, né? Então foi isso que eu acabei de falar, né? Que ele precisa sentir aquele espaço, aquele tempo, para que ele mude as atitudes dele, senão o futuro dele ele já vai estar visualizando lá e não vai ser nada bom. Que nós vamos falar agora da 11ª lei, que é a lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Então, né, telúrico do latim é telos, um sinônimo de terra, né? Aquela ação atrelada à terra, o material, o da terra. Nós vamos entender o que essa ação telúrica proporciona para os encarnados e os desencarnados. O enunciado. Toda vez que um espírito desencarnado, possuidor de mente e inteligência bastante fortes, conseguem resistir à lei de reencarnação, sustando a aplicação dela nele próprio por largos períodos de tempo para atender interesses mesquinhos de poder e domínio de seres desencarnados e encarnados, começa a sofrer a atração da massa magnética planetária, sintonizando-se em processos lentos, mas progressivos com o planeta. Então, o que ele quer dizer nesse enunciado? Existem espíritos que burlam o sistema da lei da reencarnação. Esse tipo de espíritos são aqueles espíritos milenares, né? Que muitas vezes estavam lá nas antigas civilizações, como os egípcios, os maias, os incas, os astecas, vieram com aquela bagagem de conhecimento e não querem, desculpa, e eles não querem reencarnar. Simplesmente eles acham que são o suprassumo da humanidade e eles não querem encarnar. Então eles começam a ter ações e domínio numa grande massa de espíritos, sejam eles os encarnados e também os desencarnados que sofrem essas ações de pessoas que vão lá e que fazem as ações com esses tipos de entidade, fazem acordos com essas entidades. Então, isso acontece, né? Casos como a gente intitula de dragões, magos negros, esses fazem esse sistema de burlar a lei da reencarnação, e a ação telúrica para ele, que é a ação da Terra, ela é mais lenta, porque eles têm o conhecimento dessas antigas civilizações, eles têm muito conhecimento, mas a moral deles são baixa. Mas eles conseguem ainda burlar esse sistema da lei de reencarnação, que eles vão aos poucos se definhando. Uma hora, se Deus quiser, eles vão reencarnar, nós não sabemos quando, mas eles estão aqui justamente nesse período aqui da Terra, para que ainda a Terra, a maioria ainda passa por bastante provações e esses tipos de entidade ainda assedia bastante a humanidade. Então, por isso que tem que ter um cuidado de lidar com esses tipos de entidade, que elas têm muito conhecimento, mas pouco conhecimento moral, de evolução e progresso. Então, o que acontece com essas entidades que burlam o sistema de encarnação? Essas que têm um nível de elevação, né, de inteligência. Sofre o apocamento do padrão vibratório, porque o planeta exerce sobre ele uma ação destrutiva, deformante, que deteriora a forma do espírito e de tudo o que a cerca em degradação lenta e inexorável. Então vou dar dois exemplos. Primeiro, esses irmãos
que estão ali burlando o sistema, que têm seus conhecimentos de antigas civilizações e que eles se deterioram aos poucos. Mas nós que não viemos de civilizações, não temos essa bagagem, todos nós quando desencarna, se ficarmos muito tempo vagando aqui na Terra, nós vamos deteriorar nosso corpo espiritual mais rapidamente, né? Porque a ação telúrica que eles falam da Terra, ela é para todos. Então a Terra ela acontece um processo natural de espaço, de tempo, por isso que envelhecemos, porque tudo isso gira em torno de nós e faz essa pressão da Terra sobre nós. Então eu desencarnei. Se eu continuar aqui na Terra, a Terra não é mais meu lugar. O que eu estou fazendo aqui? Então a Terra vai pressionando esse espírito e esse espírito vai se deteriorando, né? A grande maioria dos espíritos que nós, às vezes, trata-se aqui dentro de uma câmara mediúnica, eles estão deteriorados, faltando algum membro, ou então eles estão ali sujos, falta tudo ali para eles. Estão lá, em pedaços, mas ele continua obsediando aquele irmão. Porque ele está nesse tipo de vestimenta, ou então faltando alguns pedaços? Porque ele está sofrendo a ação telúrica da Terra, não é mais para ele ficar aqui. As dimensões são diferentes e ele tem que aceitar que a dimensão dele é outro plano, e não mais o plano daqui da Terra. Então, não é só o encarnado que sofre a ação telúrica da Terra, nós também, porque envelhecemos, vamos vendo as fraquezas que a idade vai nos tornando conforme vamos passando. Então, essa é a ação telúrica que ela faz. Para esses irmãos mais inteligentes, o apocamento. Para a gente, eu acredito que é o processo mais rápido. Não é, tia? É mais rápido, né? E explicando a técnica, cada vez que o espírito reencarna, ele dá um passo adiante. Mas aqueles que têm a técnica de burlar a reencarnação vão sofrer a degradação à medida que o tempo avança. O planeta Terra é uma constante transformação. Então foi isso que foi falado, né? Nós não podemos burlar o sistema de transformação da Terra. E esses irmãos, muitas vezes, eles aparecem de forma animalizada, eles põem uma capa para não mostrar a parte feia deles e para mostrar soberania e poder. Eu domino uma grande massa de desencarnados que vêm aqui, eles vão lá implantar chip, eles vão fazer magia negra ou qualquer coisa desses tipos de situação para aquele irmão. Então ele tem uma legião. Então ele consegue dominar uma boa massa. Só que alguns dessa massa estão tudo ali deteriorado porque não se tem inteligência. Só é um pau mandado desses tipos de entidade que fazem reger não só os desencarnados, mas também as vibrações da Terra. Posso fazer uma pergunta? Pode falar. Eu li vários livros já, né? E tem uns seres que se vestem parecem lagartos, então, geralmente é só uma capa, que na verdade é só para impor, não é o formato deles aqui. Não é. Geralmente ele se transpassa e esse lagarto pode ser dragões também que fazem esse processo, porque eles não têm mais aquela vestimenta humanizada, porque estão aqui há anos e anos burlando o sistema da reencarnação. Então é muito comum eles se fantasiarem e serem animalizados, né? Porque não se tem mais a forma necessária, o envoltório humano. Então é bem comum. Prova e expiação, Uhum. e que a gente ainda não é assim tão evoluído, por isso que a gente ainda está aqui. Sim. Não seria o caso de pessoas mais evoluídas que a gente, trabalhar com esse tipo de gente que é tão desevoluído, do que nós que ainda estamos passando por provas e expiações que não somos ainda assim tão bons? Então,
a Terra é o lugar de provas e expiações. Então, o que acontece? Nós temos todo o livre-arbítrio, e a Terra ela gira em torno do livre-arbítrio. Essas maldades, esses tipos de entidade, eles têm que prevalecer até que o bem se impera aqui. Então é necessário ainda na órbita terrestre ter esse tipo de entidade. A tia vai esclarecer. É o seguinte, Deus age através vamos dizer assim, do aparente mal, né? Então essas entidades que às vezes se apresentam, elas não querem largar o poder. Então o poder que elas têm desencarnadas, como ele falou, são de legiões que eles comandam. Então esse poder, ele exerce esse poder de uma maneira de fato, né? E aí ele burla a lei de reencarnação, porque ele tem inteligência, mas vai chegar o tempo em que a própria atração magnética da Terra vai fazer uma pressão sobre ele para que ele reencarne, né? E passa sobre esse processo. Aí você diz assim, mas não é melhor deixar para os seres mais evoluídos? Eles estão agindo nisso daí, né? E se de repente, como ele falou, é difícil acontecer uma coisa dessa, mas se de repente você se depara com um espírito que está, eles aparecem às vezes, né, vamos dizer, sujo, faltando, é como se estivessem caindo mesmo, se desfazendo. Por que eles aparecem se desfazendo? Porque a Terra está chamando eles para reencarnar. Quando eles têm essas legiões no mundo espiritual, eles têm medo de vir para cá e não ter essa legião para comandar, né? E o próprio Deus age com essa lei sobre eles, entendeu? Nós não fazemos nada, o que a gente faz é observar que existem, né? E muitas vezes, às vezes ele está tão senhor daquele poder que ele não percebe que ele está deteriorando. Então o que a gente faz é mostrar para ele o que está acontecendo. Pega um espelho, coloca na frente dele, espelho astral, ele vai observar o que está acontecendo e com certeza ele vai levar um choque desse, né? E vai estar tomando alguma resolução. Porque ele, às vezes, não é tanto assim o frenesi do poder, a gente pode ver nos encarnados, né? Quando o nego toma o poder, não quer saber de sair nele. Então, é a mesma coisa, assim, quando eles têm o poder, não quer sair, não quer deixar aquele poder. Então, eles não percebem muitas vezes a forma degringolando, certo? Deu para entender? E assim, ó, a gente, em evolução, em círculo de evolução, nós estamos auxiliando, né? E nós todos aqui agora estamos aprendendo uma coisa diferente. E para auxiliar esses espíritos superiores a virem, porque a energia deles é muito grande para chegar até nós. Então, nós somos esse contato. Então, qualquer coisa a gente não vai fazer, a gente vai ser intermédio, médium, né? É o que a mediunidade exerce, né? A gente recebe essa informação e é passado até onde a necessidade de suprir. Então, realmente, assim, alguns trabalhos, dentro desses pontos, a gente sente vibração telúrica. É difícil, e se a gente não tomar cuidado com o auxílio da espiritualidade superior, a gente corre riscos. Por isso que algumas pessoas que fazem trabalhos mediúnicos em casa, em alguns outros locais, sem esse auxílio dessa espiritualidade superior, vai sofrer a ação deles e pode até acabar sendo incendiado. Aquele local que a pessoa montou, ele obsidia, acha um centro, um foco para ele atuar, e a pessoa acha que começa a ser dona daquilo também. Começa a achar que ela é bruxa, que ela é maga, que ela é isso, e começa a exercer uma atividade para dela. E é desse irmão também. Então ele fala, a força do tempo degrada a aparência dos espíritos, muitas vezes sem notar que estão sendo consumidos pela evolução do tempo e espaço. O esclarecimento vem através de um espelho astral, reconhecendo suas deformidades e necessário ao processo de voltar à Terra como encarnado. Então, aquilo que a tia acabou de falar, né, do espelho, funciona assim dentro da sala, né?
O irmão chegou lá, deu vida novamente ao encarnado, ou então até mesmo no astral, não precisando dar vida ao médium, né? Você faz aquela contagem de 1, 2, 3, para que ele veja ali um espelho à sua frente, para ver que ele não está com aquele poder ou que ele não está com aquela moral toda. E a hora que abre-se o espelho astral na frente dele, ele não reconhece, ele acha que não é ele, né? Ele acha que, não, eu sou uma pessoa bem vestida, eu sou uma pessoa que eu penteava o cabelo, de repente está lá, tudo lá, faltando pedaço, rasgado, sujo. Aí o que a gente faz? Visualiza no astral um cabeleireiro ali, ajudando a tomar banho, a cortar o cabelo, a cortar as unhas, faz a parte estética ali no astral, falando para ele, nós estamos cortando o seu cabelo, você vai tomar um banho, você vai trocar essas vestimentas. E de repente ele está lá, bonitinho lá, olhando no espelho astral. Agora sim a gente tem condição de dialogar com ele, porque antes ele estava renitente. Aí ele já viu, melhorei. Já vi que melhorei, estou numa aparência legal, então parece que esses irmãos são bons para me ajudar. Aí começa aquele diálogo. Alguns, a grande maioria vão, né, acabam aceitando ir para os hospitais da espiritualidade, que lá eles vão ser amparados. Aí muitas vezes nos mediúnicos acontece de, olha, vem ver quem que está chegando. Aí eles muitas vezes não visualizam, só os enfermeiros. Chegou algum ente querido, que muitas vezes eles não tinham vindo, não via há muito tempo. Vê uma mãe, vê uma esposa, vê um filho. Aí eles falam, chegou minha hora então de mudar. Aquele filho, aquela mãe, veio junto para levar eles para o hospital da espiritualidade, junto com os esmorecendo, tirando aquela vestimenta, aquela capa dura deles de ódio, de raiva. E aí eles são conduzidos, junto com essa equipe espiritual, junto com o ente querido, para o hospital da espiritualidade. É bastante interessante quando nós fazemos esse processo do espelho astral, que depois ele acaba se vendo que a nossa proposta aqui dentro é ajudar, que aqui é um pronto-socorro e que a gente não quer prender espírito, não quer fazer nada dessas coisas, só mesmo o auxílio para que ele siga lá para o hospital da espiritualidade. Então, ele fala também que existem aqueles espíritos que burlam o sistema reencarnatório, são detentores de inteligência e poder mental suficiente para assustar as próprias reencarnações durante séculos. Espíritos inteligentes de grande poder mental, mas inferiores, pois ainda sujeitos à roda das encarnações e dependentes delas para subir na escala evolutiva. Então, Lacerda novamente elucida sobre esses espíritos que burlam e também acabam burlando o sistema da escala evolutiva. Nos espíritos superiores, que por mérito evolutivo não mais precisam encarnar, esse tipo de degradação jamais acontece. Eles estão redentos, escapam do magnetismo do planeta em razão do grau de desmaterialização que já atingiram. Então, chegou os espíritos de luz aqui, espíritos que já estão num outro patamar. Eles não vão sentir a ação telúrica da Terra, porque eles já foram espiados e provados há muito tempo. Então, quando eles chegam aqui na Terra por algum momento, às vezes por catástrofes, mortes coletivas, que precisa de um amparo maior para acolher todos esses irmãos desencarnando, esses espíritos chegam aqui e não sentem a ação telúrica, e vão ficar aqui até o momento que a Terra consiga se restabelecer, que aquele ambiente, que aquela situação volte à normalidade. Então esses tipos de espírito não sentem ação telúrica, não sentem pressão nenhuma, porque já foram espiados e estão num outro patamar. Então eles atingiram o grau de evolução, vindo aqui na Terra, às vezes como missionários, né? Para estar amparando ainda essa terra que ainda tem tanta maldade, tantas expiações aí, né?
temos aprendido que o conhecimento dessa lei de ação telúrica é da mais alta importância. Ela nos enseja profundas lições espirituais ao desvelar a evolução dos seres e esclarece também esses espíritos endurecidos, envelhecidos no mal através do poder maléfico de suas mentes. Então, a lei de ação telúrica é o que nós falamos desses espíritos milenares que estão aqui para só mesmo para o lado da maldade, né? Que forma o espírito toma ao desencarnar? Tomará a forma do meio em que ele próprio construiu. Terá um corpo astral degradado e disforme. Vale tanto para os mais inteligentes quanto para a gente que vai desencarnar também no futuro, que vai se degradando conforme as leis telúricas da Terra. Quando esta forma se deteriora, quando é irreversível? A forma se deteriora, é irreversível quando se transgride a lei de reencarnação. O que é a ação telúrica? É a ação magnética do planeta sobre o ser. Quais os efeitos dela sobre o espírito? Causa no corpo astral do ser a corrosão, a perda da aparência e o envelhecimento. Que espíritos sofrem esta ação? Os que burlam a lei da reencarnação. Então, qualquer um que vai ficar aqui vagando na Terra aqui, bem dizer, já tá descumprindo a lei da reencarnação, né? Porque vai lá pro astral, vai tentar ver se consegue arranjar um trabalho ali, né? Não vamos ficar aqui na Terra, que a gente também vai estar burlando o sistema da reencarnação. Então, por isso que é importante que se nós como os espíritas, a hora que desencarnar, né, que nós entendemos que aqui não é mais o nosso lugar, né? Não sei que jeito que a gente vai entender se nós estamos aqui ou não estamos, né? Porque muitas vezes somos espíritas, mas vai saber na hora de morrer, né? Então, se nós vamos continuar aqui meio que arregado nas coisas aqui da Terra. Então mas a gente tem que ter essa consciência, senão nós vamos ficar tudo feio aqui, aí vai vir aqui para a casa espírita, vai pedir tratamento porque catou alguém na rua, vieram aqui na casa, vão tratar a gente, deixar a gente bonito e a gente vai para o hospital, né? Tomara que isso não aconteça, que a gente vá direto. Aí seria o caso da pessoa que é muito apegada a carro, Sim. materialismo aí, porque, vamos supor, frequenta aqui, tem você falou, vamos saber nós, vamos viajar. Sim. Então, se a pessoa é muito apegada, ela pode querer continuar. Ah, sim. Mas deixa eu ver, não existe um Deus, Jesus, que consegue controlar a pessoa e levar ela lá? Não, você está desencarnado, você não tem que ficar aqui. Não existe isso. Quando faz o processo de desencarnação, você tem toda uma equipe para ir lá e te auxiliar. Mas também é do seu livre-arbítrio se você vai para lá ou você fica aqui. Até no processo de desencarnar. Você está sob... Então, é bem difícil isso, né? O livre-arbítrio impera até no momento que a gente desencarna. Aqui ele vai falar da lei do choque e do tempo, né? Vamos ver aqui o que ele fala um pouco da lei do choque e do tempo, também atrelado a tempo e espaço. Toda vez que levamos ao passado o espírito desencarnado e incorporado em um médium, fica sujeito a outra equação de tempo. Nessa situação, cessa o desenrolar da sequência do tempo, tal como conhecemos e ficamos com o fenômeno temporal atual presente sobreposto ao passado. O deslocamento cria uma tensão de energia potencial entre a situação presente e os deslocamentos para o passado. Então, o que nesse enunciado ele quer dizer?
Quando nós levamos a entidade até o passado, através do médium, ele é como se o passado, nós estamos no presente, o passado vem toda à tona, ele vislumbra todo aquele passado sobre ele. É como se de repente nós tiramos o tempo de agora e está acontecendo nitidamente, todos os médiuns ali começam a enxergar esse mesmo passado, o espírito vivencia novamente certas situações que ele fez com o irmão que está aqui pedindo socorro e começa a vivenciar. Então essa lei do choque do tempo é esse choque que o espírito tem quando ele chega no passado e começa a vivenciar tudo de novo aquela ação. Então fica nitidamente para uma reunião inteira mediúnica aquela situação que ele está naquele tempo do passado, como se ele estivesse aqui no presente, mas numa outra realidade que é o passado. Por isso que ele fala da lei do choque-tempo. Enquanto o espírito permanecer incorporado ao médium, nada lhe acontece, apenas passa a viver e vislumbrar a nova situação ambiental que lhe foi imposta. No entanto, se for bruscamente desligado do médium, sai do campo de proteção do mediador e fica como que solto na outra dimensão espaço-temporal. Recebe em cheio, então, a energia potencial criada pelo deslocamento. Então, novamente, é quase o caso parecido, é igual, né, como o caso do futuro, né? Nós também não podemos deixar o espírito lá circulando lá no passado e também acoplar o médium de qualquer jeito, né? Tem que ter também, às vezes, pulsos energéticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lentamente, para trazer de novo o espírito para os dias atuais, para que ele também não fica vagando lá, naquele espaço temporal que ali não pertence mais, essa fase já passou. Então também tem que ter esse cuidado ao trazer de novo essa entidade para o tempo de agora. Você viu que as leis é tudo meio que repetitiva, mas a gente tem que passar as leis aqui para dar sequência no curso de apometria. Essa energia é suficientemente forte para destruir sua estrutura astral através do choque que se produz, para que um espírito não sofra tal agressão quando submetido aos tratamentos no passado. É necessário trazê-lo lentamente de volta ao presente através de contagens regressivas. Como eu disse, né? Trazemos ele lentamente para que ele não fique perdido lá naquela situação, vivenciando aquele filme toda hora. Explicando a técnica, da mesma forma que tomamos cuidado para que o espírito encontre-se no futuro, também é necessário o processo gradual de contagem de pulsos energéticos para que volte ao tempo presente. Temos aqui a 13ª lei, que é a lei da influência dos espíritos desencarnados sobre os presentes dos doentes dos doentes obsediados, que são os bolsões do passado. O enunciado: enquanto houver espíritos em sofrimentos no passado de um obsediado, tratamentos não alcançarão pleno êxito, continuando o enfermo encarnado com períodos de melhora, seguidos por outros de profunda depressão ou de agitação psicomotora. O que eles querem dizer, né? Muitas vezes viemos aqui buscar socorro, e quando nós abrimos ali os trabalhos com aquele irmão que está pedindo socorro, o irmão também que veio pedir socorro, ele também tem que se ajustar a esse tratamento, né? Não venho aqui falando, olha, a casa espírita vai fazer tudo por você. Não, não é assim. Então, o irmão muitas vezes vai ter esses altos e baixos no começo do tratamento. Ele precisa ter a força de vontade para poder estar se desvencilhando disso. E aí o que acontece? Tem aqueles obsessores que às vezes permanecem nesse irmão.
vem aqui na casa, abre-se o tratamento dele, a frequência. Abriu, tudo bem, doutrinou aquele irmão, ele foi. Aí chega lá na casa, a pessoa continua tendo aqueles mesmos problemas de vibrações negativas, de que nada vai dar certo. Aí o irmão, de novo, volta, o obsessor, e aí muitas vezes não é em uma sessão que às vezes a gente consegue fazer tudo de uma vez. Então, lentamente, por isso que aqui na casa tem as baterias de passe, que são 5. Se muitas vezes precisar continuar, são mais 5 e mais 5, porque até o irmão se sentir confiante e sair de uma profunda depressão ou de uma agitação psicomotora, para que ele consiga ter ânimo para a vida dele. Então, explicando a técnica. Em primeiro lugar, procede-se o atendimento dos obsessores, que se encontram em volta do paciente, retirando-os para a instância do astral, especializados no tratamento de tais casos. Então, nós vamos lá, vamos abrir o irmão. Alguém viu ali no trabalho que existem obsessores, então vamos lá, vamos abrir esses obsessores. Abrimos, conversamos com ele, e aí ele fala de bolsões do passado, né, os bolsões. Ali junto com aqueles irmãos também tem outros, e a gente consegue muitas vezes aqui não tratar uma pessoa, se tratam várias de uma vez. Às vezes aquele obsessor tem os deles ali do lado e vê que ele também foi tratado, que ele foi embora, e esses bolsões que eles falam são esses irmãos que estão tudo na mesma frequência, na mesma vibração, e que a casa, ao invés de ajudar só o encarnado, ela acaba ajudando vários desencarnados que estão ali próximo nessa energia. Então, é esse tipo de influência dos espíritos, né? Esse sofrimento que eles passam, que acabam ajudando dentro dessa casa a fazer esses tipos de tratamento. E não é só uma única vez. Se precisar trazer novamente os irmãos para conversar, é sempre bom. Ainda mais se o próprio que veio aqui pedir socorro, né, o assistido, se ele estiver naquele período de altos e baixos, com certeza vai ter que fazer vários tratamentos e trazer várias vezes os irmãozinhos que acompanham, né? Porque a frequência desse irmão está bem baixa, que qualquer desencarnado às vezes gosta daquele aconchego, daquela vibração, e aí nós trazemos aqui para ser explicado para ele que numa outra hora eles vão voltar a encarnar, vão os dois encarnar na mesma terra e estarem os dois na mesma vantagem, não nessa desvantagem onde um está encarnado e o outro está desencarnado. Se bem feito o tratamento com assistência espiritual devida, todos os espíritos malfazejos são retirados, né? O que ele fala de bem feito? O carinho, o amor, a conversa, o diálogo. Tantos irmãos que a gente vê aqui que está perdido, que às vezes nem sabe que morreu, está aqui vagando e de repente a gente só precisa dar um choque de realidade assim sutil em falar para ele: olha, aconteceu isso, você não está mais aqui, você não quer ir para aquele hospital, você não quer ser tratado, vamos limpar você, vamos embora. E tem muitos que têm essa carência, e aqui dentro da casa é recebido com amor. Graças a eles nós temos trabalho aqui dentro da casa, senão no trabalho mediúnico não tinha por que existir. Então isso é muito comum, e a gente aqui trata com bastante amor, carinho e caridade, que esses irmãos também já foram encarnados e que nós também passamos por muitas coisas parecidas com a deles, e eles também precisam ser ajudados. Não é com um simples diálogo de alguns minutos que se demovem perseguidores renitentes. A remoção de todos esses seres podem ser feitas em algumas sessões. Se o doente, depois
não apresentar melhoras definitivas, devemos dar início ao estudo de suas encarnações anteriores. Então é o que ele falou, não é com simples diálogo. Chega aqui no grupo mediúnico, eu tenho as boas falanges, vou lá, converso com o espírito, ele entende, ele vai embora e nunca mais volta. Isso não é bem assim que funciona. Lógico, se a gente conseguir, em um simples diálogo, entender que esses irmãos vão ser tratados lá na espiritualidade, vai deixar de ser o obsessor daquele obsediado, mas não é bem assim não, né? Porque às vezes não é só ele, são vários, então muitas vezes esse sai, daqui uma semana, outra, já vem outro. Então quando falamos de bolsões do passado é isso, que nós auxiliamos somente aqueles irmãos que veio aqui buscar. Veio um monte. Quantas vezes também precisamos chamar ônibus aqui, tem o grupo que chama nave, outros ônibus, e tira dali um monte de irmãos que estavam ali atrelado dentro de uma casa, dentro da vivência, e eles vão ser tratados ali dentro do hospital da espiritualidade, e aí nós não ajudamos um. Então, nós ajudamos um coletivo aqui dentro dessa casa. A técnica apométrica ela é muito rica por causa disso. Né? Nós não ficamos embasados só no passado, só do Allan Kardec. Nós usamos técnicas que complementam a doutrina do Allan Kardec e que faz ser essa apometria tão rica dentro de uma sala mediúnica. Então é bastante interessante. Para tanto, abrimos as frequências dessas encarnações para o atendimento aos espíritos que estacionaram no tempo. Todos eles quase sempre são profundos sofredores. Né? O que ele fala de estacionaram no tempo? Aqueles espíritos que não saem disso. Continua fazendo a mesma coisa, acha que ele é vítima, acaba corroendo dentro dele aquela mesma emanação, porque eu vou te matar, eu vou acabar com você. E eles estão estacionados no tempo, nem vai para frente, nem vai para trás, e está lá, naquele ciclo dele vicioso. E aí o que acontece? Temos que cortar esse elo de ligação, podendo conversar, tratando eles aí com carinho, para que eles possam entender que aqui não é mais o lugar dele. E ao final, quando o enfermo encarnado manifesta sinais de que sua cura se consolida, o persistente trabalho de desobsessão, aprofundando-se no passado, terá conduzido à regeneração e à luz de centenas, quando não milhares de irmãos desencarnados. Então foi o que foi dito, que nós não ajudamos só um. Aquele que viu o pontinho de luz ali, vai ver que aquele irmão que está ali, que era arredio, vai gostar também e vai junto com essa luzinha, junto com esses irmãos. Então é comum, muitas vezes, tirarmos de ônibus aqui, indo para o hospital da espiritualidade, para que a gente faça um trabalho não só de um, mas sim de vários, aqui dentro da Casa do Jardim. Eu vou falar de um dos exemplos que eu vivenciei aqui num dos trabalhos mediúnicos, mas eu não vou falar de um coletivo, eu vou falar de um individual que me marcou bastante. Né? Tinha um irmão aqui que ele desencarnou e ele não sabia que ele desencarnou. E ele ficava ali com a esposa dele, acoplado ali com a esposa dele, achando, vivenciando todo aquele processo. Ali ele achava que ele estava jantando, que ele estava ali com a esposa, só que a esposa não ouvia ele. Aí ele pegou, veio aqui, a esposa veio buscar socorro e nós observamos que aquele irmão estava ali dentro com ela naquela casa. Aí nós trouxemos esse irmão, conversamos com ele não acreditou muito que ele estava morto. Aí nós pegamos e chamamos alguém para vir amparar ele, porque ele não estava acreditando que ele morreu.
Aí chamamos. E ele gostava muito de pescar. Então ele tinha o hobby dele de pescaria. E ele viu um amigo dele que desencarnou, que veio buscar ele. Ele só foi cair em si que ele estava morto quando ele presenciou aquele irmão desencarnado. Aí abriu aquele portal de luz imenso. Aí ele conversou com esse irmão desencarnado e ele perguntou assim pro irmão: lá tem peixe? Lá tem rio? Aí o irmão falou assim: tem, o amigo dele. Lá tem rio, tem peixe. Então não tem mais nada o que fazer. Eu vou embora com você. Aquilo foi emocionante. Foi embora. Largou a esposa com o processo dela aqui, que eles não pertenciam, e foi embora. Você imagina a cena emocionante de alguns irmãos que aqui nem sabem que morreu, e principalmente esse que aceitou com resignação. Foi embora para o amigo dele pescar lá no astral, e foi uma coisa emocionante aqui dentro da sala. Temos sim os períodos difíceis aqui dentro do mediúnico, mas também quando vemos certas situações, a gente vê que vale a pena estar dentro dessa casa ou de qualquer casa que vocês trabalharem mediunicamente, porque dentro você presencia cenas maravilhosas, cenas difíceis, porque dentro do mediúnico é um laboratório constante. Nós achamos que sabemos tudo, mas aí chega situações novas que a gente tem que fazer, tem que pesquisar. Olha, aconteceu tal fenômeno aqui que às vezes não está nem na literatura. Então, o mediúnico é um laboratório incrível aqui dentro, e principalmente com a técnica rica da apometria, que nos engrandece e faz ver certas situações tão bonitas como esse do pescador que foi lá pescar lá no astral, né? Aceitou com resignação que ele desencarnou. Qual é o efeito do sofrimento de espíritos presos ao passado sobre o doente encarnado? Períodos de melhora seguidos por outros de profunda depressão ou de agitação psicomotora, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Eles têm um período de altos e baixos, é mais no início do tratamento. Depois que eles vai fazendo a parte dele, o próprio encarnado fazendo a parte dele, eles não vão ter mais esse jogo de altos e baixos aí. Eu tô lá embaixo, de repente eu tô lá em cima. Não, ele vai manter um equilíbrio para que esses irmãos desencarnados não se aproximam com tanta facilidade. Então, eu vou deixar a palavra final. O assunto é muito extenso, muito cansativo. Então, tem o livro do Chico Xavier aí, pelo André Luiz, de Ação e Reação. Ele fala em um do texto ali: em assuntos da lei de causa e efeito, é imperioso não olvidar que todos os valores da vida, desde as mais remotas constelações, as mais mínimas partículas subatômicas, pertencem a Deus, cujo os inabordáveis desígnios podem alterar e renovar, anular ou reconstruir tudo o que está feito, né? Então, olhar para dentro de nós, que a ação e reação, tudo o que nós fazemos hoje terá a reação amanhã. Então é muito interessante, que justifica um pouco do que é ação e reação, que Chico brilhantemente escreveu no livro de Ação e Reação, junto com André Luiz. Agradeço a oportunidade de vocês estarem ouvindo aqui. O tema é bastante longo, é complexo, é cansativo. Consegui passar o conteúdo e espero que vocês tenham absorvido um pouquinho das... eu vou abrir então para as perguntas.